Olá, pessoal. Nós estamos retornando, né, mais uma vez para continuar os nossos estudos, né, a respeito dos conhecimentos trazidos por esse irmão querido, que é Humberto de Campos, os seus diversos livros, né? Então, vamos iniciar o nosso trabalho de hoje, o nosso estudo de hoje, agradecendo a Jesus por essa oportunidade e que ele nos ilumine a todos, né, para que possamos tirar sempre o melhor proveito desses estudos, para que sejamos cada vez melhores e produzamos, né, efeitos realmente que possam modificar não só os nossos caminhos, mas caminhos daqueles irmãos queridos, que seguem a jornada, vamos dizer assim, conosco. Então, eu vou dividir, né, o texto com vocês, né, o texto de hoje. Pronto, né? O texto de hoje, o texto é o Luz Acima, do livro Luz Acima, capítulo 45, do irmão X, que é Humberto de Campos. E nós vamos falar sobre a escritura do Evangelho. E o tema que nós estamos trazendo para conversar, na verdade, que traz, né, no bojo dessa escritura do Evangelho, fala sobre o método eficaz para a divulgação do Espiritismo. Ele vai falar para a gente qual é a maneira, né, que a gente pode fazer, que a gente pode construir para que sejamos eficazes na disseminação, na divulgação do nosso querido Espiritismo. Então, ele segue, né, ele fala o seguinte, o texto, né? Quando Jesus recomendou a pregação da Boa Nova em diversos rumos, reuniu-se o pequeno colégio apostólico em torno dele, na humilde residência de Pedro, onde choveram perguntas no inquérito afetuoso. E aí, Filipe pergunta, né, mestre, se os maus nos impedirem os passos, o que nós faremos? O que faremos nós? Caber-nos-á, né, recurso à autoridade punitiva? Nossa missão, replicou Jesus, pensativo, destina-se a converter maldade em bondade, sombra em luz. Ainda que semelhante transformação não custe sacrifício e tempo, o programa não pode ser útil. Então, Filipe faz uma colocação de impedimentos, né, no processo de disseminação, e Filipe pergunta, né, se caso houvesse algum tipo de impedimento, se eles poderiam usar a punição, né, a autoridade punitiva. E Jesus responde que não, né? Destina-se, quer dizer, que a missão dele, né, ou a missão do Evangelho era a bondade, né, não a maldade, a luz e não a sombra. Ainda, ele fala assim, ainda que mesmo essa semelhante transformação nos custe sacrifício e tempo, né, nesse programa. Mesmo que isso traga problema para a gente, de dores, de sacrifício, e que alongue o tempo, o programa não pode ser diferente, né? Mesmo que atrase tudo isso, o programa será sempre focado, fundamentado na bondade, na luz. E aí Tomé também entra no tema e pergunta, né, se formos atacados por criminosos. E Jesus volta, né, na mesma tecla, fala assim, mesmo assim, confirmou Cristo, nosso ministério é de redenção, é de libertação, perdoando e amando, sempre, persistindo no bem, atingiremos a vitória final. Então, Jesus sempre retorna à questão do amor, do bem, né, do perdão, né, para que a gente possa seguir a vitória final, tentando dizer, tentando construir, que, na verdade, o caminho dele não era pelas lutas, não era para tentar mudar a força aqueles que não gostariam de, não queriam, não gostariam de ouvir, né? Ou que se na pregação, se eles fossem atacados, a reação, né, seria sempre do bem, do perdão e do amor. E ele segue, né? E aí Tiago, que é o filho de Alfeu, interpela Jesus, pergunta a Jesus, se interpelados, por exemplo, pelos fariseus, né, que eram os amantes da lei, que diretrizes eles tomarão? Que diretrizes tomaremos?
São eles depositários de sagrados textos que justificam habilmente a orgulhosa conduta que adotam. São arguciosos e discutidores, dizem-se herdeiros dos profetas. Como agir se o novo reino determina a fraternidade isenta da tirania? Jesus volta, então, fala muito paciente, né? Fala assim, ainda aí, explica Jesus, cabe-nos testemunhar as ideias novas. Consagraremos as leis de Moisés com nosso respeito. Contudo, renovaremos o sentido sublime, tal qual semente que se desdobra em frutos abençoados. A justiça constituirá a raiz de nosso trabalho terrestre. Todavia, só o espírito de sacrifício garantir-nos-á a colheita. Então, Jesus, né, a partir do momento em que Tiago, né, filho de Alfeu, coloca essa questão daqueles que tinham um outro tipo de pensamento na época, um outro tipo, por exemplo, de religião, que eram amantes da lei de Moisés, né, da Torá, e que eram assim extremamente orgulhosos, né, e que gostavam de discutidores, gostavam de impor suas posições, né, aquilo que eles acreditavam, se diziam herdeiros dos profetas, assim, como se fossem eram os doutores da lei, né? Então, como agir, né? Se o reino novo, né, o reino que Jesus trazia, o reino de Deus, era a fraternidade isenta da tirania. Jesus volta, né, no mesmo ponto sempre, né? E fala que caberia, então, naquele momento, testemunhar, ou seja, não questionar as ideias novas ou as ideias velhas, né? Não questionar a crença dos outros, né? Vamos respeitar a crença de cada um, que é o que Kardec fala também no Espiritismo, né? Devemos respeitar as crenças de cada um. Contudo, vamos, né, através do nosso trabalho, das sementes que vamos plantando, né? Vamos, então, mostrando o sentido sublime das coisas, né? O nosso mostrando esse Deus de amor que nos criou. Vamos com calma, né? Sem querer desvirtuar ninguém, sem querer mudar ninguém, sem querer tirar ninguém do seu caminho, deixando com que cada um reflita à medida que a gente coloque ou faça ou plante as sementes de Jesus, que Jesus nos trouxe, deixando com que cada um semeie a sua própria semente, conduza o seu próprio caminho, né? E Jesus fecha dizendo que a justiça constituirá a raiz, né, de nosso trabalho terrestre. Ou seja, o respeito aos direitos humanos, o respeito às crenças, às religiões, né? Então, essa postura, esse posicionamento, né? esse sacrifício, como ele diz, né? É que vai garantir a colheita sem querer transformar ninguém, porque ninguém transforma ninguém, né? Mas, na verdade, cada um é que se transforma a si próprio. E Jesus segue, né? E a turma segue. Tadeu agora, né? Depois de ligeira pausa, se impressionaram vivamente com a resposta e acrescentou. E se os casuístas, que são teólogos, aqueles que resolvem, né? Tentam resolver aqueles problemas de consciência, que explica a moral por meio de casos, né? E se os casuístas nos confundirem? E aí Jesus responde: rogaremos a inspiração divina para a nossa expressão humana, ou seja, todas as vezes que certas colocações, certas, né, discussões assim, nos deem segurança, nós devemos, através da prece, né, da oração, rogar a Deus que nos ajude, né, para que Ele possa nos conduzir, né, e tentar mostrar para todos esses irmãos um caminho melhor. Mas o que sucederá ao nosso entendimento, né? O que sucederá se o nosso entendimento seja permanecer obscuro, a ponto de não conseguirmos registrar o socorro do alto? Insistiu ainda, né, Tadeu? Ou seja, se eu não conseguir entender direito as perguntas, as colocações, o que eu faço? Né? Jesus volta sorridente e fala assim: então será necessário purificar o vaso do coração, esperando a claridade de si. Ou seja, se eu não conseguir realmente a resposta, é porque eu ainda não estou pronto, né?
que se mesmo fazendo a oração, me inspirando em Deus, eu não conseguir, eu tenho que trabalhar mais, né? Me purificar mais, né? Ou seja, crescer mais, né? Para que a minha claridade, ou a claridade de cima me ilumine, eu possa seguir meu caminho. Eu possa continuar o caminho de assim, levar, né? Levar o conhecimento, né? As leis de Deus a esses irmãos queridos, de caminhada. Nesse ponto, então, André interfere, perguntando: mestre, em nossa pregação, chamaremos indistintamente as criaturas? Jesus volta, né, aberto, assim, ajudaremos a todos sem exigências. Porque o Evangelho, Deus é Pai de tudo. Todos nós somos irmãos. Então, Jesus responde que o Evangelho é para todos, né? Então, segue em frente, né? E aí Simão, né, precavido, né, pergunta: temos a boa vontade, mas somos também fracos, pecadores. E se cairmos na estrada? Ou seja, se através das nossas imperfeições, que ainda temos todos nós, se nós dermos umas tropeçadas, né, se cairmos, e se muitas vezes, né, ouvirmos as sugestões do mal, despertando depois nas teias do remorso. Olha o que ele fala. O que acontece conosco? E Jesus responde: Pedro, retruca Jesus, né? Levantar e prosseguir é o remédio. Ou seja, todas as vezes que cairmos, ainda fruto, né, das nossas imperfeições, dos nossos vícios, não há outro remédio, né? Senão, porque a nossa meta, o nosso desafio é ir para frente, andar, evoluir, crescer. E se cairmos, levantamos e seguimos. Porque esse é o nosso objetivo, isso é o que nós devemos fazer. No entanto, né, temou o Pedro ainda, né? E se a nossa queda for tão desastrosa que impossibilite o reerguimento, né, imediato? E Jesus volta, né? Rearticularemos os braços desconjuntados, remendaremos o coração em frangalhos e louvaremos o Pai pelas proveitosas lições que houvermos recolhido, né? Seguindo adiante. Ou seja, mesmo que a dor seja muito grande, que a queda seja muito grande, a gente, né, rearticula, né, aquilo que as quedas nossas, temos que fazer um esforço maior para levantar, vamos remendar o coração em frangalhos, como ele diz, e vamos louvar ao Pai, né, pelas lições, né, da vida, porque todas essas quedas são aprendizados, são lições da vida. Então, vamos agradecer ao Pai, louvar a Deus pelas lições que nós houvermos recolhidos e seguirmos adiante, porque a nossa meta, nosso objetivo é progredir, é crescer, é irmos na direção do Pai. E se os demônios nos atacarem, interrogou João, de olhos límpidos, atraí-lo-emos à glória do trabalho. Ou seja, todas as vezes que esses espíritos ignorantes vierem nos atacar, convidemos todos eles para vir junto conosco nesse trabalho de renovação, nesse trabalho de construção da felicidade e da paz. E se nos odiarem e perseguirem, comentou Tiago, filho de Zebedeu, serão amparados por nós, no asilo do amor e do coração. Todos aqueles que nos odiarem e perseguirem, mesmo esses espíritos queridos, né? Nós vamos trazê-los para perto, né? E vamos ampará-los, asilar, acolhê-los para que eles possam, né, crescer, sair das dificuldades em que eles estão momentâneas, né? Através da oração também, para que eles possam seguir seus caminhos, seguir adiante, né? E se esses inimigos poderosos, inteligentes, nos destruírem? Inquiriu o filho de Querion. O espírito é imortal, né? Elucidou Jesus calmamente. E a justiça enraiza-se em toda parte. Ou seja, não façamos justiça, né? Não trabalhemos mesmo contra esses poderosos inteligências, se eles tentarem nos destruir, porque nós não vamos ser destruídos, porque somos imortais, né? E tenhamos calma, né? Porque a justiça, né, está em toda parte. Deus está em toda parte. E a cada um seremos julgados segundo as nossas obras. Foi então que Levi, um homem prático, habituado à estatística, observou prudente: Senhor, o fariseu leu o Torá, baseando nas suas instruções. O saduceu possui rolos preciosos, a que recorre na propaganda dos princípios que abraça. O gentio, sustentando as suas escolas, conta com milhares de pergaminhos, né?
arquivando pensamentos e convicções dos filósofos gregos e persas, egípcios e romanos. E nós, Senhor, a que documentos recorreremos? Que material mobilizaremos para ensinar em nome do Pai sábio e misericordioso? E o mestre, então, meditou longamente e falou: usaremos a palavra quando for necessário, sabendo, porém, que o verbo degradado estabelece o domínio das perturbações e das trevas. Então, ele estava falando que todos esses irmãos, né, Levi, a pergunta de Levi é que o fariseu tinha os seus livros sagrados, os gentios também tinham a quem recorrer, os saduceus também tinham os rolos preciosos a quem recorriam, ou seja, tinha uma base de conhecimento escrita, né? Escrita, né? Arquivadas nos pensamentos ou em pergaminhos, etc. E nós não tínhamos nada, né? Eles não tinham nada naquela época, só as palavras de Jesus. E Jesus, então, pensa bastante e fala, né, que usaremos a palavra, mas ele fala assim, mas sabemos, né, que né, o verbo degradado estabelece, quer dizer, o verbo, às vezes, ele é influenciado, né? Nós temos a influência, né? Ou seja, não só falar só, não quer dizer absolutamente nada, né? Não quer dizer absolutamente nada, porque muitas das vezes, por nós próprios, nossa própria ignorância, e por aqueles, às vezes, que nos influenciam, nós, através das palavras, temos um discurso tal, bonito, tal, mas às vezes não é assim que acontece na prática, né? Então, o verbo degradado, né, às vezes estabelece domínio das perturbações e das trevas. Ou seja, às vezes nós somos influenciados, né, naquilo que dizemos. Valer-nos-emos, ele segue, dos caracteres escritos na extensão do reino dos céus, no reino do céu. No entanto, não ignoramos que as praças do mundo exibem numerosos escribas de túnicas compridas, cujo pensamento escuro fortalece o império da incompreensão da sombra. Então, ele fala que nós nos valeremos, né, dos caracteres escritos ao longo, né, da construção do reino dos céus, né, que foi escrito depois pelos apóstolos e por tantos outros irmãos. Mas aí ele fala uma coisa muito importante, para a gente não ignorar que as praças do mundo, né, onde todos aqueles escribas, né, todos aqueles homens conhecedores da lei fazem, né, com as suas túnicas compridas, grandes discursos, né, ali está um pensamento, às vezes escuro, né, às vezes com palavras apenas, mas que no fundo, né, existe um império, né, o fortalece, o império da incompreensão da sombra. Às vezes, esses discursos são assim caminhos, às vezes, para essas regiões da incompreensão e das sombras, né? Porque às vezes não traz a pureza que devemos ter, né, no coração, não traz a efetiva mensagem de Deus e a efetiva mensagem desses apóstolos da fé, como Jesus, que vieram trazer para nós o verdadeiro caminho da paz. Utilizaremos, pois, e Jesus continua, todos os recursos no apostolado, né? Entendendo, contudo, que o material precioso da exposição nova reside em nós mesmos, ou seja, nós podemos utilizar todos os recursos, falar, tal, mas o material mais importante para divulgação do cristianismo, né, do espiritismo, reside em nós próprios. Porque ele fala embaixo que o próximo consultará a mensagem de Deus em nossa própria vida, através dos nossos próprios atos e palavras, né, de resoluções e atitudes. Então, Jesus fala que nós somos um centro de divulgação que, através daquilo que somos, daquilo que fazemos, daquilo que pensamos, daquilo que praticamos, dos nossos exemplos, das nossas palavras, das nossas atitudes, essa, na verdade, é a grande obra de divulgação. Esse é o grande material precioso, porque é através da nossa conduta, da conduta espírita, da conduta cristã, no nosso dia a dia, né, dentro dos diversos ambientes em que vivemos, é que nós vamos influenciar aqueles que nos cercam, né, construindo, vamos dizer assim, a paz interna, a paz em nós, e a paz nas instituições em que vivemos e a paz no mundo, né? E pousando a destra no peito, acentuou: a escritura divina é o próprio coração do discípulo. Ou seja, a escritura
está no nosso próprio coração. É a pureza de coração e, logicamente, que vai levar, né? Ou seja, a pureza das nossas emoções, dos nossos sentimentos, é que vai construir as ideias, os pensamentos e os atos que vão fazer com que todos nós sejamos efetivamente discípulos do Mestre e levemos a cada um dos nossos irmãos, né, esses ensinamentos que vão abrir os olhos e os corações para que eles também possam fazer suas transformações. Então, os 12 companheiros entreolharam-se admirados e o silêncio caiu entre eles, enquanto as águas cristalinas no longe refletiam o céu imensamente azul, cortado de brisas vespertinas que anunciavam, né, as visões do monte. Então, Jesus, esse trecho trazido por Humberto de Campos, vem mostrar para nós, vem dizer para nós, vem falar, né, do processo de divulgação do cristianismo, do processo de divulgação, nós agora, né, do cristianismo redivivo, né, que é o espiritismo. E nós sabemos de outros irmãos, né, que a maior das caridades que nós podemos fazer é a divulgação. E o melhor meio de divulgação é através da pureza de nosso coração, através de nossa conduta. É por isso que Jesus, em Mateus capítulo 10, versículos 7 ou 8, ele pede para que nós preguemos, ide pregais, porque é chegado o reino dos céus. Né? Ele pede para que nós curemos os enfermos, que nós limpemos os leprosos. Né? Ele pede que nós ressuscitemos os mortos, que expulsemos os demônios. Né? E tudo isso de graça, porque de graça recebestes. Então, Jesus pede para que nós sejamos esses condutores, esses que levam, na verdade, o caminho do reino dos céus, né, àqueles que necessitam, os aflitos, né, para que eles possam seguir seus caminhos. Jesus também fala que nós somos o sal da terra, que brilha a nossa luz, que nós somos a luz do mundo. Quando ele fala isso, ele quer que à medida que nós amadurecemos, né, nas lições do Cristo, né, essa luz íntima, né, vá brilhando cada vez mais pelo nosso amadurecimento espiritual. E essa luz, vinda desse conhecimento, vinda de todos esses ensinamentos e da nossa transformação, da nossa conduta, da nossa mudança, do nosso sacrifício em mudar, é que vai iluminando os corações aflitos, esses corações desses irmãos queridos. E o Espiritismo traz também para nós o capítulo 20 do Evangelho dos Trabalhadores da Última Hora, na instrução dos Espíritos, na missão dos Espíritos, na mensagem de Erasto, né? Que fala se nós não estamos escutando os ruídos da tempestade que há de arrebatar o velho mundo, né? E de abismar do nada o conjunto das iniquidades terrenas. Se nós não estamos escutando essa mudança que já está havendo, né? E ele chama a todos nós de novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes pelos superiores, pelos espíritos, que somos nós espíritas, e de pregar o novo dogma da reencarnação, da imortalidade, da reencarnação, da pluralidade dos mundos, da comunicabilidade dos espíritos. Vamos falar do amor, vamos levar o amor na nossa conduta, nos nossos atos, vamos acolher os que sofrem, os aflitos, acolher os inimigos, acolher a todos, levar essa mensagem de luz a todos que necessitam. Então, Jesus fala para que nós preguemos, e de pregar, Jesus nos ensina o tempo inteiro. Né? Isso é que importa, né? Isso é que importa. E aí ele fala no final desse texto, do capítulo 20, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala assim, mas como é que nós vamos reconhecer esses, né, que vão fazer essa divulgação? Então ele fala, reconhecê-lo-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão, né? E ensinarão e praticarão, porque é pela prática que nós vamos induzir, influenciar os nossos irmãos. Não é por palavras, não é por discursos. Né? Nós vamos mostrar
pelas nossas transformações, pelos sacrifícios que nós fazemos em mudar a nós próprios, é que nós vamos influenciar esses queridos de caminhada. Né? Então, ele fala que vão reconhecer por esses princípios, pelo número de aflitos que nós consolamos, pelo nosso amor ao próximo, pela negação a nós próprios, pela abnegação, pelo desinteresse pessoal e, finalmente, pelo triunfo, né, dos seus princípios. Esses que vão, na verdade, ser os grandes divulgadores. Então, a grande lição aprendida, né, nesse capítulo, conversando sobre, né, o método eficaz para a divulgação do Espiritismo, eu diria, né, numa frase de André Luiz, que a palavra convence, né, mas o exemplo arrasta. Então, nós precisamos, através da pureza de nosso coração, das nossas transformações, pelos nossos exemplos, mudarmos, transformarmos, né, sermos, assim, a referência, né, como no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 44, Carta de Paulo, Emmanuel vai dizer: Jesus gravou seus ensinamentos nos corações que o rodeavam, e até hoje, né, os aprendizes que se lhe conservam fiéis são as suas cartas vivas. Então, nós devemos ser cartas vivas do Cristo, né, levando aos corações aflitos, aos corações amigos, né, a nossa transformação, o nosso amor, o nosso carinho. Já no livro Propaganda Espírita, né, no capítulo 3, Emmanuel fala, no livro Doutrina e Luz, desculpa, no título Propaganda Espírita, capítulo 3, porquanto somente a luz da própria vida é linguagem suficientemente clara e exata para conduzir os outros à luz que o Senhor, né, a luz que o Senhor, através de nós, se propõe generoso a cultivar e estender. Só através da nossa própria vida. A nossa própria vida, os nossos próprios sacrifícios, como é que a gente enfrenta os nossos problemas, as nossas dificuldades, como é que fizemos as nossas transformações. Tudo isso é que vai, na verdade, servir de exemplo para todos esses irmãos. Então, no Chico Xavier, no livro Evangelho de Chico Xavier, né, ele fala que o exemplo é a força que repercute de maneira imediata, longe, né, ou perto de nós, porque nós sabemos que principalmente nossos pensamentos, as nossas atitudes, né, mas nossos pensamentos são ondas que vão e chegam a todos. E todas as vezes que pensamos no bem, no amor, no carinho, levamos. Então, levamos através dos nossos atos, dos nossos exemplos, àqueles que estão perto, nos dois planos, e levamos através dos nossos pensamentos, daquilo que lemos, daquilo que pensamos, tudo isso, também, né, essas modificações. Então, esse é o trabalho, meus irmãos. Concluindo, né, assim, nós estamos numa fase realmente de transição. E o que nós precisamos é de fazer o grande trabalho de transformação do planeta. Mas a transformação, a regeneração do planeta vai passar pela nossa própria regeneração. E nós precisamos nos ajudar, porque esses espíritos irmãos estão nos ajudando. Os espíritos superiores estão nos ajudando. Precisamos ajudar também, todos nós, mesmo o mínimo que seja, aqueles irmãos queridos que também necessitam, né, do nosso conhecimento, dos nossos exemplos, do nosso trabalho, para que eles possam também ter forças, energias, que ajude com que eles modifiquem as suas vontades para aquele caminho, para aquele objetivo maior. Então, através da instrução, né, nós podemos influenciar as suas vontades, cooperando com eles. Nós precisamos cooperar. O trabalho é de cooperação. Instruindo-os, ajudando-os a que eles reflitam, para que eles possam fazer também as próprias mudanças. Então, nós assim podemos fazer essas mudanças dentro da família, dentro da atividade profissional, dentro da religião, dentro da igreja ou do centro espírita que nós... Ou seja, em qualquer ambiente que nós estejamos, nós temos que ter uma postura, né, uma postura cristã, uma postura espírita, um pensamento sempre no bem, no caminho, como Jesus ensinou lá atrás, a cada colocação que os apóstolos iam trazendo, à medida que fosse feita, né, a divulgação, porque aquelas coisas nós também vamos passar por elas. Então, nós temos que pensar que sempre o caminho é o do bem, é o do amor, é o do progresso, é o do crescimento, independente do que aconteça, nas relações que nós tenhamos, nas conversas que nós façamos, sempre entender o irmão como um irmão necessitado,
querido e levar sempre o carinho, o amor, né, nessa conduta compatível com aquela que Jesus nos ensinou, né? Então, nós precisamos viver um homem de bem, né? Levando a todos esses irmãos o melhor e ser o exemplo, né? Nessa mudança, nessa regeneração do mundo, sejamos as mudanças que nós desejamos que existam, precisamos ser essas mudanças. Os nossos irmãos precisam ver essas mudanças em nós, para que nós sejamos efetivamente esses discípulos de Jesus, refletindo a luz, que nós reflitamos a luz do Mestre nos nossos atos e palavras, nos nossos pensamentos, para que possamos ajudar a humanidade, né, a seguir seu caminho evolutivo e a gente construir a paz nessa terra querida. Então, um abraço a todos, né, e que Jesus, né, esteja nos corações de vocês e façamos esse trabalho no nosso dia a dia, né? Através, mudando, fazendo um esforço enorme, né, para mudarmos efetivamente, disciplinados, nos instruindo o tempo inteiro e servindo, né, e para que sejamos essas luzes, que brilhemos, façamos brilhar nossas luzes, para que levemos aos nossos irmãos queridos o Cristo de Deus e coloquemos esse Cristo de Deus nos corações de cada um. Muita paz, meus irmãos. Grande abraço a todos e fiquem